Você vai assistir agora Hora da Verdade. Ultimamente ando me sentindo fora de moda, como um par de galochas competindo com botas de última geração em uma moderna sapataria. Para ter uma ideia disso, ainda faço o nome do Pai em frente à igreja. Ainda peço licença para passar entre as pessoas e o volume do som do meu carro serve apenas à minha audição. Acredite se quiser, mas ainda busco uma lixeira para jogar o papel e quando vejo alguém jogando uma latinha na rua, quase me mordo de vontade de jogar a pessoa no lixo. Estou realmente fora dos novos tempos. Quando estou sentado e vejo uma gestante em pé, fico incomodado até oferecer o lugar. Continuo dizendo com muita frequência, por favor, obrigado, e ao conhecer alguém falo, muito prazer em conhecê-lo. Coisa mais antiga, né? Me espanto de um lado com o comportamento dos políticos e de outro com a passividade da maioria dos brasileiros. Fico indignado ao ver o descaso do patrão com o empregado e o descaso do empregado com a empresa. Incomoda-me a tecnologia sem limites, sendo mais valorizada que o humano e o comportamento sem limites dos que se dizem defensores da liberdade. Por ser jornalista, ainda acredito na velha forma de divulgar uma notícia, certificando-me da fonte, pesquisando sobre a veracidade do assunto e, antes da divulgação, ouvir os vários lados de uma mesma história. Verdadeiramente sou peça fora de catálogo, aquela cerola branca em tempos de pijamas de grife. Muito mais que mensagens virtuais, ainda valorizo o olho no olho, o abraço presencial, o artesanato das relações humanas. Meus olhos ainda teimam em lacrimejar ao ver o cuidado de uma enfermeira com a paciente idosa. O sorriso aberto de um motorista de ônibus em meio ao trânsito insuportável. As mãos grossas de um jardineiro podando os espinhos de uma rosa e a professora de braços abertos recebendo as crianças na porta da creche. Sinto-me realmente um peixe fora d'água. Leio poesia ao cair da noite. Ora direis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas pálido de espanto. Assim disse Olavo Bilac. Sou ainda aquele guarda-roupa com espelho na porta em tempos de sofisticados closets e verdadeiramente as roupas deste mundo moderno não servem em mim. Tudo bem, nunca gostei de uniforme. Muito boa noite para você, estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade, nessa segunda-feira, tá chegando o finalzinho do mês, né? 29 de maio de 2023, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo via internet, www.tvpox.com.br, onde quer que você esteja, é o prazer da sua companhia. E hoje a gente também o privilégio, o prazer da companhia da professora, da doutora, né? Porque a gente às vezes esquece que doutora é aquela pessoa que fez doutorado. Eu já vou ler o currículo sintético aqui da Kátia Saraiva. Boa noite, Kátia. Obrigado pela sua presença aqui no Hora da Verdade. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Kátia, eu abri o programa aí com esse meu texto aí, que na verdade é quase um desabafo, né? E é geracional, né? E uma das questões que a gente fala, e vamos conversar com detalhes aqui, é sobre essas questões das gerações, né? Que é exatamente fruto do teu trabalho ao longo de anos. Também a gente vai ter tempo para falar sobre isso, inclusive um livro aqui maravilhoso, que eu ainda não li, mas só pela capa já me deu vontade, que é o Sacudindo a Memória, Tempos de Tessituras Intergeracionais, né? Quando você ouviu o meu texto aí, desculpa, mas qual foi a sua primeira impressão, assim? Puxa, esse cara tá ficando velho mesmo, ele tá, né, assim, tô brincando, mas é só pra gente situacionar aí esse contexto de um texto dentro dessa relação geracional, né? Eu acho que... Bom, primeiro adorei o seu texto. Obrigado. Eu achei ele muito... com partes muito engraçadas e me parece que de um tempo, né? Mas tem algumas coisas que ultrapassam o tempo. Por exemplo, gentilezas, sorrisos. Então, isso não tem um tempo
para isso, né? Eu acho que todo tempo é para a gente poder fazer ações em prol. Você estava falando de uma enfermeira que dá um sorriso, a professora que recebe as crianças na porta da escola. Então, acho que isso há em qualquer tempo. Mas parece, né, como a gente está vivendo um contexto histórico, parece que essas delicadezas da vida, elas ficam se perdendo. E isso não significa que a gente não tenha, significa que eu acho que a gente precisa cultivá-las mais, né? Mas parece que pela velocidade, pela rapidez dos contatos, parece que isso vai se perdendo um pouquinho. Então a gente precisa relembrar. Então adorei o seu texto para relembrar isso. Obrigado. A gente costuma dizer, já entrando nessa história das gerações, né? Que é essa história que a gente sempre usou essa palavra, e eu gostaria que você dissecasse, né, dentro da sua tessitura aí, essa questão do conflito de gerações, né? Eu, por exemplo, sou da geração Baby Boomers, né, que é uma geração lá atrás. E aí vem vindo X, Y, Z, sei lá onde é que a gente já está, né? Sim. Como é que se situa, de uma maneira genérica, é claro que isso daria um programa inteiro, essa questão dos conflitos geracionais? Isso realmente existe? Como é que estamos hoje? Sim, conflitos sempre existiram. Quando a gente fala de relações interhumanas, a gente vai falar de conflitos, né? Então, hoje a gente já está, como você falou, tem várias letrinhas aí, né? Os baby boomers, os X, os millennials. Hoje a gente está de 2010 para cá, a gente chama de geração alfa, que é a mais novinha. É uma geração já totalmente digitalizada, uma geração nativa digital, né? Então, o primeiro impacto que eu percebo, né, é nas gerações em relação à tecnologia. Então, isso muitas vezes aproxima, mas também pode gerar muitos conflitos, porque, como você colocou, né, ser da geração Baby Boomers, é uma geração que é um imigrante digital. A gente utiliza a tecnologia, mas a gente não nasceu nesse momento. Então, muitas vezes, essa questão do jeito de lidar com as coisas, que vem muito a partir de década de 90 para cá, né, a gente percebe que começa a ter alguns conflitos e, sobretudo, e também aproximações também, não só conflitos, mas também em relação a costumes. É o que eu mais percebo, conflitos geracionais em relação à moral, costumes, e que a geração mais nova questiona muito mais, traz coisas para a gente poder pensar e inovar. Então, muitas vezes, uma pessoa mais velha, até por ter vivido uma outra situação, num outro contexto histórico, ela não consegue entender muito bem algumas situações modernas, né? Eu não consigo entender por que funciona desse jeito, não consigo entender por que no meu tempo era assim, agora está diferente. Então, acho que conflitos sempre vão existir, em qualquer momento da história, mas eu acho que é o conflito que a gente precisa pensar, que é uma ponte, inclusive, para a gente poder conhecer o outro, a diferença, né? Então, conflito não significa oposição, conflito não significa que confronto, né? Confronto, exatamente, acho que essa é a palavra. Né, confronto. Então a gente fica pensando muito de conflito como uma coisa ruim. Não acho que seja ruim um conflito. E acho que a partir desse conflito a gente vê as diferenças e podemos, inclusive, nos aproximar pelas diferenças. O que um complementa o outro? Na complementariedade, por exemplo. Né? Sim. Eu vou aproveitar aqui esse momento, podia ter feito isso logo no início, mas como eu tentei abordar a questão do texto inicial também, na introdução, a Kátia Saraiva é psicóloga clínica, atua em consultório particular desde 1991 e doutora em psicologia dos processos psicossociais pela PUC Minas, mestre em psicologia clínica pela PUC do Rio de Janeiro, especialista em programas intergeracionais da Universidade de Granada, na Espanha, especialista em psicologia médica na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, é pesquisador do Laboratório de Desenvolvimento Humano e do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Envelhecimento, NEP, do curso de Psicologia da PUC Minas, campus Poços de Caldas, onde atua como docente nas disciplinas de desenvolvimento humano e como supervisora clínica dos estágios
profissionalizantes do curso de Psicologia Docente, no curso de especialização em Gerontologia e atua ainda como colaboradora e docente do Portal do Envelhecimento. Kátia ainda é idealizadora do projeto Sacudindo a Memória, contando histórias, ressignificando memórias e aproximando gerações, e projeto Psi em Cena, Cine Debate. É autora do livro que está aqui, Sacudindo a Memória, Tessituras Intergeracionais 2022, e organizadora do livro Envelhecimento no Brasil, O Legado de Tomiko Born, de 2022. Bem, um currículo desse, é claro que a gente vai ter um programa rico, tanto quanto o currículo, que devia chamar currículo, mas e que, na verdade, assim, a gente vai abordar alguns assuntos, claro que de uma maneira geral, mas eu acho que a gente vai ter muita coisa para aprender aqui com a professora, a doutora Kátia. Quando a gente falou dessa questão dos conflitos de gerações, e você disse, ó, existe uma forma de aproximação entre, vamos dizer, as pessoas mais de outra geração com a geração de agora, né? Você acha que isso está acontecendo no país, ou a gente ainda tem uma longa trajetória para aproximar mais essas gerações? E aproveitando, como fazer isso? Perfeito. Acho que a gente precisa batalhar bastante para que essa aproximação esteja acontecendo. O que eu percebo já de um bom tempo para cá, a gente tende a colocar cada um numa caixinha. Então, crianças na escola, adultos no trabalho, idosos em casa ou em grupos de convivência, crianças também na escola. Então, quando a gente vai colocando cada um no seu quadradinho, no seu nicho etário, a gente não aproxima. A gente vai fazendo com que cada um conviva com os seus iguais. E nessa convivência com os iguais, eu vou perdendo uma coisa muito preciosa, que é justamente conviver com as diferenças. Isso começa já dentro de casa. Então, dentro de casa, o que eu tenho percebido nas famílias, né? Então, você tem uma situação onde as crianças ficam num determinado contexto, brincando ali sozinhas ou na televisão. Os pais trabalhando nos seus computadores e etc. E os idosos nas suas casas, aí encontra um almoço de domingo e ponto. E aí isso é um complicador, né? A gente tinha, há um tempo atrás, aqui na cidade ainda temos um pouco esse convívio em algumas famílias pela proximidade de moradia mesmo, né? Morar perto, temos praças incríveis aqui, onde as pessoas podem se encontrar, as praças principais da cidade. Então, são espaços de aproximação entre gerações. Quando você me pergunta como, um espaço público bacana, onde você tem um parquinho, você tem um café, você tem um coreto, por exemplo, aqui no centro. Várias gerações se encontram naturalmente porque o lugar oferece essa ideia, né, de aproximação. Mas isso não acontece na maior parte das cidades, sobretudo nos grandes centros urbanos. Então, o que cada um fica no seu quadrado, você sai de um ambiente para o outro, da casa para a escola, no caso, as crianças. Aí você tem medo, inclusive, da rua, por exemplo, né? Porque é violento, etc, etc. E aí o que acontece? Você naturalmente vai fazendo com que cada um vá vivendo a sua vida de forma isolada. E aí causa um certo estranhamento, né? Então a gente não consegue muito entender, será que o idoso, por exemplo, teria alguma coisa para contribuir hoje na nossa sociedade altamente tecnológica, por exemplo? Porque eu posso ir lá no Google, apertar, ou então no YouTube, e ver, por exemplo, uma receita de um bolo. Eu não pergunto mais, por exemplo, para um avô, uma avó, né, no caso, né? E isso tem se perdido. E a gente tem que, de uma certa forma, apontar esses buracos, esses hiatos, para que a gente possa fazer com que as pessoas percebam isso e criem espaços de interação.
espaços. Então, acho que tem alguns espaços muito interessantes de interação. A arte, de uma forma geral, por exemplo, música, a dança, o teatro, né? Então, assim, a arte ajuda a aproximar, por exemplo, né? Porque ali você trabalha com a ludicidade de cada um, não importa a sua idade. Esse lado lúdico que você tem, então aquilo é estimulado, ou a criatividade, então não tem idade para isso. Então isso é bem bacana. Como eu falei, espaços também intergeracionais a gente tem aqui na praça, e muitas vezes a gente nem se dá conta disso, por isso que eu estou falando. Mas a gente tem alguns lugares, por exemplo, em Barcelona, você tem praças que são praças intergeracionais, que é muito interessante. Até o piso da praça é um piso mais emborrachado. A iluminação é uma iluminação que está ao redor, assim, contornando o piso justamente para o idoso conseguir enxergar bem. A criança também, se ela cair, ela não se machuca tanto. Você tem no mesmo espaço a academia ao ar livre, a academia das crianças, que são o parquinho, justamente para provocar no mesmo espaço o encontro. Eu acho bastante interessante você estar dizendo isso, porque eu, por exemplo, um ícone para mim que talvez represente na praça esse tipo de convivência é o coreto, né? Sim. O coreto sempre foi um lugar onde meu pai, por exemplo, que participou durante anos da banda Maestro Azevedo, né? Tocando lá, e eu lembro de quando criança ir lá ver meu pai tocando, né? E depois, assim, hoje você vê a utilização do coreto por várias gerações ali presentes, não só a banda Maestro Azevedo, mas com outra. Então ali é um lugar icônico, justamente onde você percebe que, dependendo às vezes, está tocando uma música antiga, passa um jovem ali e fala, até que esse negócio parece que vai bem, né? Ou o contrário também, às vezes você vê uma música mais moderna, você fala, até que tem uma substância, né? Uma coisa... Porque quando a gente fala também desse possível conflito negativo, se é que eu estou usando uma palavra correta, doutora Kátia, é que às vezes gera o preconceito, né? Que é justamente você se separar por algum fator, e aí eu caio em dois conceitos hoje muito falados, e aí eu queria que você me explicasse, a todos nós, quais são as diferenças, por exemplo, entre esse conceito do etaísmo, né, e o idadismo, né? Quais são as diferenças e se esses dois conceitos estão presentes e se são realmente conceitos de pré-conceitos, né? Sim. Bom, primeiro, acho que ficou muito claro na pandemia o que a gente já sabia, mas não estava escancarado, que é o preconceito etário, né? Então, o preconceito etário e esse etarismo é justamente a gente poder falar de alguém a partir da idade dela. Então, você é jovem demais para isso e velho demais para aquilo, né? Você, sei lá, com 60 anos, você está velho demais para casar, por exemplo, para amar alguém, enfim, ou saltar de paraquedas, está muito velho. E quem foi que disse, né? Então, isso é uma questão. E o ageísmo, o idadismo ou o preconceito etário são sinônimos para falar justamente dessa preconcepção que a gente tem negativa, que é um estereótipo mesmo, né? Acaba gerando uma discriminação por idade. Então, na verdade, é mais um ismo. A gente tem o ageísmo, né, que vem dos Estados Unidos, mas aqui o idadismo é a mesma coisa, que é o preconceito de idade. Então, eu acabei de falar, você é velho demais para deter... Por exemplo, eu estou numa universidade e o que eu percebo cada vez mais e acho sensacional das pessoas voltarem a estudar. Com mais idade, não, agora eu quero fazer um curso que eu sempre quis fazer, por exemplo, agora eu me aposentei, agora eu tenho tempo, antes eu só trabalhava porque eu tinha que sustentar minha família, mas agora eu quero fazer alguma coisa para mim. Sempre desejei, sei lá, fazer um curso, seja ele qual for.
Isso é sensacional, porque não tem idade para a gente poder realizar sonhos. E citando esse exemplo, pegando carona, você acha, até houve um caso bastante comentado de 2 pessoas, eu não lembro muito bem, mas houve um caso midiático que falou muito sobre isso. Agora, quando, por exemplo, uma pessoa pensa nisso, às vezes a própria pessoa já faz o próprio assim, não, mas eu não vou, sabe por quê? Porque lá tem pessoas assim de 20 e poucos anos, e eu não vou me sentir bem, e as pessoas vão me isolar, porque as próprias pessoas criam uma espécie de censura e às vezes elas não avançam também, né? Só para pegar um gancho aí. Claro, super concordo com você. Eu acho que a gente vai sendo criado dentro de um contexto de cultura e que a gente precisa ir quebrando um pouco isso. Primeira coisa que eu acho fundamental é isso ter se colocado, você citou esse caso que teve há pouco tempo, né, daquela jovem, de um grupo de meninas em relação a uma mulher de 40 e poucos anos que estava fazendo biomedicina, se não me engano. Então, assim, o que eu achei muito interessante foi a repercussão que teve dessa situação. Porque em outros tempos não teria uma repercussão tão grande. Mas como é a questão do etarismo, do ageísmo está sendo colocada em questão como mais um preconceito, assim como o racismo, por isso que eu falei mais um ismo, como o racismo, a questão do feminismo e nesses ismos todos, né, entra mais uma questão que é meio que universal, não tem cor, não tem raça, não tem gênero, essa questão do etarismo, né, ou melhor, do preconceito etário. Então eu achei muito curioso como que isso teve uma repercussão enorme, como que as pessoas ficaram muito indignadas, né? Impactadas com isso. Eu falei, que bom, porque se as pessoas estão incomodadas, significa que isso está mexendo já, e eu acho que só assim que a gente consegue mudar um pouco mais esse cenário. Eu vou aproveitar, inclusive, uma situação que você citou aí, ano passado você falou de um parque, um lugar lá na Espanha, né? Sim. Eu vou aproveitar e fazer uns links um pouco, talvez com os mesmos objetivos, né? Na pergunta. Por exemplo, nós vemos um caso muito específico de racismo com o jogador Vini Júnior na Espanha, né? E aí a gente costuma aqui na Terra Brasília dizer assim, não, porque a gente tem que aprender com a Europa. A Europa é um país onde não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente vê um caso de racismo tão forte daquela maneira, você fala, como eu aprendi o quê com a Europa, com o velho continente, se essa prática do racismo é uma coisa, tudo bem, ela existe, mas desse jeito a gente parece que não percebe tão grandemente aqui no Brasil. Então a pergunta é o seguinte, costuma-se dizer também que nós temos uma cultura diferente de outros países e que, por exemplo, no Japão, sei lá, na China, os idosos são mais respeitados que no Brasil, porque aqui é uma questão cultural. Aí você faz um link com a Espanha ou a Europa, falando, mas eles têm um preconceito racial. Como se situacionar ali o Brasil em relação a esse contexto mundial? O que nós estamos avançando e o que a gente ainda tem que aprender, o que a gente pode ensinar, né, no contexto global dessas questões tão importantes que são o etarismo, o racismo, enfim, esses preconceitos por idade, por cor, por sexo, enfim. Nós vamos para o primeiro intervalo do Hora da Verdade, não saia daí, já já a gente volta. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. Estamos de volta no Hora da Verdade, a doutora Kátia está com a gente, a doutora Kátia Saraiva, né, tentando assim a gente conversar a respeito dessas questões etárias, questões de idade, preconceitos, etc. E a pergunta minha, você deve ter acompanhado aí, em relação a como situar
colocar o Brasil dentro desse universo que é tão múltiplo, tão diferenciado. A gente fala de preconceito racial lá na Espanha, né, com o Vini Júnior, que é um caso midiático aí também que todo mundo está acompanhando. E a gente vai para o Japão, que lá parece que os idosos são mais respeitados do que aqui. Então, qual que é a situação brasileira nesse contexto, inclusive porque você estudou na Espanha, né, tem esse contato com um pouco o universo europeu também, né? Bom, acho que a gente pode começar pensando que, primeiro, o país, o Brasil, está cada vez mais envelhecido. Está no processo de envelhecimento. E esses lugares que você citou, eles estão mais velhos há mais tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente vê que ainda existe muito preconceito, isso em todos os lugares, em alguns países, até por estarem mais velhos há mais tempo, ele já tem outra forma de lidar com essa questão. E também tem as diferenças culturais. Então, por exemplo, você fala do Japão, ou países asiáticos, ou mesmo países que têm um outro jeito de lidar com a sua velhice, por exemplo. Então, no Japão e na China, por exemplo, eles têm uma ideia muito mais do coletivo do que nós aqui no Ocidente. A gente tem uma cultura muito mais individualista. Então, parece que a gente está envelhecendo cada um por si só, né? Lá não. Tem toda uma proposta de pensar num coletivo que envelhece. Então, China, Japão, eles têm uma perspectiva de envelhecimento, de pensar um idoso como alguém que tem sabedoria, que tem algo a dar ainda e contribuir. Então, por exemplo, a principal função do idoso numa sociedade é a função de memória. Ele é o guardião da memória e da cultura. E isso é valorizado nessas culturas. No Brasil, diferentemente, a gente não tem muito essa questão da preservação. A gente pode olhar, inclusive, no patrimônio, nos prédios. Quando a gente vê um prédio mais antigo caindo, derruba logo isso, constrói uma coisa nova aí, está tudo certo. Então, a gente vê que em outros lugares há essa questão da preservação, sim, de uma certa forma, e que, claro, vai ter questões diferentes para cada país, né? No Brasil, nós estamos agora, mais recentemente, em termos históricos, né, ficando mais envelhecidos. A nossa pirâmide já não é uma pirâmide etária, assim, é uma pirâmide que, na verdade, é sei lá, que forma que é essa, um balão, sei lá, porque a gente já chegou, assim, temos muito mais idosos do que crianças nascendo. Tem uma defasagem nessa pirâmide etária. Então, nós estamos enfrentando essa problemática do envelhecimento mais recentemente. Então, isso é relativamente novo, né? É uma coisa antiga, mas o que é novo, William, não é o envelhecimento, é a longevidade. Então, qual que é a diferença de longevidade para a questão do envelhecimento? A longevidade está falando de expectativa de vida ao nascer. Então, na década de 50, a gente tinha uma expectativa no Brasil de morrer em torno de 43 anos, 44 anos. Hoje, a gente tem uma expectativa de vida de 76 anos. E em mulheres, chegando na casa dos 80, e vai depender de cada região do país. Então, a gente tem, por exemplo, região sudeste e região sul, uma expectativa de vida de 76 a 80 anos. Então, mas em outras regiões do país isso não acontece, a expectativa de vida é menor. Com essa expectativa de vida alargada, de vivermos mais tempo, vamos viver mais tempo na velhice. E com isso a gente vai precisar também olhar para a velhice de uma forma diferente ou melhor para esse processo. Se a gente vive mais tempo, a gente vai conviver mais tempo com gerações diferentes. Por isso que a gente precisa pensar nessa questão que você falou inicialmente,
do conflito geracional ou também da solidariedade entre gerações. Vamos precisar disso, porque vamos ter, já está acontecendo, na verdade, um fenômeno muito novo que é da convivência de 4, 5 gerações vivendo no mesmo tempo histórico. E isso é um ganho e um desafio ao mesmo tempo. Maravilhoso isso que você disse, porque é exatamente isso que a gente observa, principalmente numa cidade como Poços de Caldas, sendo mais localizado, né? Sim. Porque Poços de Caldas, até onde eu sei, tem cerca de 30 mil, se eu não me engano, idosos, né? E aí você percebe que isso vai impactando, né? Eu vejo isso no dia a dia, nas formas de convivência com as pessoas, né? E você vai percebendo isso. E a gente percebe, não sei se todo mundo percebe isso, mas é um pouco essa conjuntura que o idoso, ele vai sendo, estou falando do idoso, e existe o lado do jovem também, que a gente vai abordar, mas o idoso parece que vai sendo segregado, ele vai sendo jogado ali para escanteio, devagarzinho, as pessoas, não, mas isso aqui já não é para você, e os próprios idosos também vão se isolando, porque vê que os espaços estão fechados, né? Até que ponto você acredita, por exemplo, é claro que é uma responsabilidade do coletivo, que não é só o poder público, mas até que ponto você acredita que as políticas públicas estão indo ao encontro desse encontro de gerações? Eu acho que, no caso em particular da nossa cidade, eu acho que as políticas públicas precisam avançar mais para esse encontro de gerações acontecer. Bom, primeiro, aproveitar a própria cidade, como eu falei, uma cidade... Tem uma proposta, acho que antes um pouquinho, da Organização Mundial de Saúde, que é uma proposta de qualidade de vida para o idoso, que é do Aging Place, de viver na cidade. Então, uma questão seria uma cidade que seja boa para as pessoas e não uma cidade boa para os carros, por exemplo. O que é uma cidade boa para pessoas, né? E aí tem uma outra proposta da Organização Mundial de Saúde, que é uma cidade amiga do idoso. Então, para você ser uma cidade amiga do idoso é pensar uma cidade para todas as idades. Ela tem que ser boa para todo mundo. Então, pensar, como você colocou muito bem, acesso, pensar em algo que, desde o acesso às calçadas, por exemplo, calçadas que a gente não tenha que ficar assim, pulando de uma para outra, a questão do trânsito, lugares onde você tem uma acessibilidade bacana. E, em termos de políticas, então, acho que isso é uma política que pode ser pensada em termos da cidade, numa escala macro, mas a gente pode pensar também em grupos de convivência, por exemplo, intergeracionais. Isso já é uma política pública, os CCInters, já acontece na Prefeitura de São Paulo, por exemplo. Lá já tem mais de 20 centros intergeracionais, aonde, em vez de ter um centro para o idoso apenas, você tem um centro intergeracional, aonde você tem crianças, jovens, idosos e diversas pessoas convivendo, fazendo atividades juntas, pensando em propostas. Essa fica a dica aqui, uma proposta para a gente poder pensar em não só um programa e uma proposta de um centro, mas de ter mais atividades intergeracionais e de trazendo tanto essa aproximação com crianças, jovens, idosos, para que isso acabe fomentando as políticas públicas locais, por exemplo, para essa necessidade, né? Então, isso já acontece em algumas regiões do país, por isso que eu trouxe essa. Eu conheço, inclusive, aqui a pessoa responsável, né, que escreveu, inclusive, essa política. Essa política está se espalhando pelo Brasil também.
Então começam algumas iniciativas no país em relação a isso, mas ainda é muito pequena. A gente precisa melhorar muito em relação a isso. E inclusive porque a gente sabe também, eu falei o número de idosos que existem em Poços de Caldas, e é uma cidade também que, pela própria característica das suas praças, né, do contexto, da Termas Antônio Carlos, tem uma série de fatores aqui em Poços de Caldas que identificam e tem uma proximidade muito grande com essas pessoas que já passaram ainda dessa faixa etária dos 60, Sim. dos 50 anos para cima. Então, assim, nós temos uma série de elementos que poderiam se integrar mais, talvez, às políticas públicas para absorver mais e talvez sendo uma cidade, vamos dizer assim, modelo, talvez, ou uma cidade referência. Perfeito. Não é isso, Oca? Você não pensa Perfeito, perfeito. Acho que Poços de Caldas tem tudo para ser uma cidade de referência. É o meu sonho dourado, que ela seja mesmo. Eu sou muito apaixonada pela cidade que... Você é uma carioca, você nasceu no Rio de Janeiro. Sim, eu sou uma mineiroca agora. Você está há quanto tempo em Poços? Eu já estou morando há 22 anos em Poços. Olha. Né? Então, mas não perdi o sotaque, ainda tem um chiadinho. Mas sou muito apaixonada pela essa cidade. Eu acho que ela tem tudo para ser uma cidade de referência, para ser amiga do idoso, para ser amiga da criança, do jovem, para ser amiga de todos, né? Então, uma cidade que oferece uma questão importante de cultura, ela oferece um espaço bacana que é a própria praça, como você estava colocando, ela oferece alguns outros equipamentos aí das políticas, mas a gente precisa de mais, a gente precisa fazer muito mais para que ela seja realmente uma referência nesse, é um sonho. Bom, por falar em sonhos e em concretizações, nós vamos para o segundo intervalo do Hora da Verdade e, na sequência, queria que você comentasse um pouco para a gente desses projetos, né? O projeto Sacudindo a Memória, contando histórias, ressignificando memórias e aproximando gerações, e o projeto Psi em Cena, um cine debate. E também depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, mesmo que de uma maneira talvez um pouco genérica, mas queria saber assim, um pouquinho desse contexto desse livro Sacudindo a Memória. Sai daí, já a gente volta no Hora de hoje. Amor, carinho, atenção, dedicação. Esses são os ingredientes que não podem faltar entre você e o seu cão. Foi pensando nisso que nasceu a Mais Natural, uma alimentação natural, equilibrada e balanceada. Com tudo que é necessário para oferecer qualidade de vida a quem faz a sua vida muito mais feliz. Mais Natural, comida de verdade. De volta no Hora da Verdade, eu sempre falo a verdade em relação à moda masculina aqui em Poços de Caldas, que acontece na Luiz Jordan, ali na Prefeito Chagas 70A. A gente vai mostrar algumas internas, né, da loja, para que você que não a conhece, não conhece a loja, mas tem muita coisa para você conhecer lá, em termos de roupas da moda masculina, claro, e multimarcas, né, lá para você encontrar as melhores marcas para a moda masculina, através dos blazers, dessa camisa que eu estou usando aqui hoje, de sapatos, de camisetas, enfim, tudo para a moda masculina você encontra na Luiz Jordan, Prefeito Chagas 70A. E também para você aí que pensa em dar um upgrade ou está construindo, eu sempre indico para você, e você deve ir lá para constatar essa verdade que eu sempre falo aqui, da Marmoraria do Contorno, do meu amigo Sebastião, Tiãozinho. Você começa a conhecer como Sebastião, já você está falando Tiãozinho como eu aqui, dada a proximidade que ele tem, da a alegria e o bom humor do Tião, além do conhecimento dele na área dessas pedras artesanais e tal, dando toda a consultoria para você, tanto ele quanto a filha que aparece aí nessas imagens, e você deve chegar lá na Marmoraria do Contorno e constatar o que eu estou dizendo. Avenida Vereador Edmundo Cardillo, 2615, aqui em Poços de Caldas. Bom, nós estamos aqui falando com a doutora Kátia Saraiva, e ela tem dois projetos que a gente vai saber um pouco mais aqui, que é o Sacudindo a Memória, contando histórias, ressignificando memórias e aproximando gerações, e o projeto Psi em Cena, um cine debate. Bom, eu adoro projetos. Eu adoro fazer projetos
e, sobretudo, que trabalho com a questão da cultura. O Psi em Cena, vou começar por ele. O Psi em Cena é um projeto de cinema, de cine e debate, já tem 17 anos, se não me engano, 16 a 17, que começou na universidade e justamente passar filme, a sétima arte, e a partir daí debater, né, sobre temas pertinentes, contemporâneos, mas utilizando a linguagem do cinema, que é sensacional. É uma paixão minha e aí eu trago para os alunos e para a comunidade em geral. Então, até o ano antes da pandemia, a gente tinha uma parceria com a Casa da Cultura, então era bem interessante. Com a pandemia mudou um pouquinho, ela está em reforma, e hoje eu tenho uma parceria com o Cine Marquise, inclusive, que é... Enfim, amanhã, inclusive, vai ter uma sessão de cinema na PUC, a gente vai discutir o documentário da Nise da Silveira, então, com os professores, vai ser bem bacana. E o Sacudindo a Memória é alguma coisa que está sacudindo a minha vida há um bom tempo. Ele começou em 2006, quando eu comecei a fazer eventos culturais na cidade. Então, eu já fiz 3 peças de teatro, 3 arraiais da memória, vários eventos, e que eu queria exatamente provocar essa aproximação entre gerações. Então, por exemplo, peças de teatro, nunca fiz teatro na vida, na verdade é uma brincadeira, e nessa brincadeira muito séria de aproximar as gerações, a ideia de que jovens e idosos pudessem estar trabalhando juntos, né? E aí eu fiz algumas peças, inclusive parceria com o SESC algumas vezes, e foi muito legal, né? Bom, em 2008 foi a última vez que eu fiz um espetáculo, que foi bem interessante. Todos os grupos de convivência do CRAS, de todos os CRAS foram. Na época era até a secretária, a professora Eliane Catunda. Então ela era nossa colega, inclusive, deu muita força e foi muito bacana. E aí, depois disso, eu vi que eu precisava trazer a academia para perto, mais ainda. E aí eu escrevi um artigo, apresentei num congresso internacional. E aí eu vi que aquilo que eu estava fazendo, espontaneamente, era muito importante. Bom, passaram-se 10 anos, em 2016 eu fiz o projeto Sacudindo a Memória, com uma estrutura de um projeto de extensão, e que gerou, assim, durante 2 anos, 2016, 2017, esse projeto foi um projeto bem mais estruturado, onde eu convidei pessoas chaves da cidade, idosos que representassem a memória viva de algum aspecto da cidade, da cultura, da educação, da saúde. E aí eu fui mapeando a cidade através desses idosos. E aí eu coloquei os meus alunos, e aí foram 3 cursos envolvidos nesse projeto: a psicologia, a arquitetura e propaganda e publicidade. Então eu envolvi esses 3 cursos de forma que a arquitetura me ajudou a entender o caminhar pela cidade, um caminhar à deriva, e nesse caminhar a gente foi conhecendo esses idosos. A gente não foi assim, eu quero falar com o senhor fulano de tal ou a senhora. A gente foi descobrindo essas pessoas quando a gente foi caminhando. Elas foram brotando, e aí a gente até brincava como que elas foram brotando. Então, por exemplo, uma questão emblemática é as termas. Então a gente chegou nas termas, será? O que é as termas? Eu levei os alunos para conhecer as termas, nunca tinham entrado nas termas. E aí, quem que está aqui? E aí a gente encontrou uma senhora que fazia massagem lá, cega e tal. A gente quer conhecer a sua história. Foi assim: jardineiro da cidade, como que esse jardim fica tão bonito? Quem será que cuida? Então eu fui um pouco despertando essa curiosidade nos alunos, e a gente foi andando. E aí isso foi tudo documentado pelo pessoal da publicidade, e a gente foi fazendo. No final de 2016 gerou um produto que foi um documentário
com todos esses idosos. Foram no total 13 idosos, mas teriam muito mais. E aí foi um documentário e ficou bem bonitinho. Depois esse projeto foi renovado em 2017, eu fechei como um outro produto, como uma exposição de fotografias, que foi lá nas Termas, que também foi bem bonita a exposição. E aí eu entrei ao mesmo tempo que eu tinha apresentado esse trabalho, começado como extensão, eu tinha entrado no doutorado também. E com uma outra proposta de cinema. A minha proposta de projeto era de cinema, trabalhar o cinema e a intergeracionalidade. Mas quando eu vi que era um negócio enorme, aí eu propus para a minha orientadora, a gente pode mudar um pouquinho e em vez de eu falar de cinema, eu posso falar do projeto? E aí ele acabou virando um projeto de pesquisa, que acabou virando uma tese de doutorado, que acabou depois eu dando uma repaginada, virando um livro. Então, que é exatamente esse Sacudindo a Memória, né, que a gente está aqui na mão. O processo, vou ler um pedacinho aqui de uma apresentação, acredito, do livro. Concluímos que o processo de envelhecimento não pode ser reduzido ao seu aspecto biológico. É preciso desnaturalizar o envelhecimento e considerar os aspectos psicológicos e sociais implicados nessa dinâmica da vida. A abertura para a consideração dos aspectos psicológicos e sociológicos permite a percepção de que, mesmo em idade avançada, os indivíduos podem manter sua capacidade funcional, desenvolver atividade de relevância tanto para si próprios como para a sociedade, ou seja, podemos na atualidade adotar um novo posicionamento diante do processo do envelhecimento e manter a dignidade e condição de ser do idoso. Nesse ponto reside uma das preciosidades desse livro, Sacudindo a Memória, uma proposta que acolhe as riquezas dos rostos sulcados pelo tempo e dos corpos jovens, permitindo, pois, a troca de afetos, palavras e histórias. Assim, só pela apresentação dá vontade de começar a ler. Você dá licença um pouquinho que eu vou começar a ler aqui, mas realmente é um tema, eu acho esse tema de super importância, né? Eu tenho conversado com as pessoas, por quê? Porque quando você começa a vivenciar a tua própria idade tua, né, que eu tô aí, né, também nesse processo como muita gente, graças a Deus, e você percebe isso na sociedade, é muito perceptível isso. E você começa a perceber que esse é um tema não muito tocado, né? É um pouco escondido. Eu até, durante a pandemia, eu até de uma maneira um pouco irônica, mesmo que naquele momento, eu dizia assim, mas as pessoas estão, conserve os seus idosos dentro de casa. Eu falei, não vai mudar nada, porque os idosos estão dentro de casa há muito tempo, né? Então, eles não estão nas ruas aí, muitos deles, né? Eles estão escondidos, eles estão, né? Eu estou falando dos idosos como uma percepção também que os jovens, a gente fica falando de idosos, mas os jovens com certeza têm as suas problemáticas, né? E eu queria então fazer uma passagem aí. Quais são os problemas que você também enxerga dos jovens a serem aceitos pelos mais idosos hoje? Quais são, por exemplo, as reclamações que os jovens têm em relação... mas os idosos também não nos aceitam. Como é que é isso? Eu acho que a gente volta à pergunta inicial sua, do conflito, né? O que eu percebo é que os jovens, eles... Bom, primeiro tem a questão da construção da identidade, de quem eles são, de quem eles querem se tornar, enfim. Então, eles têm muitas questões. E acho que o nosso momento histórico oferece muito mais referências dos pares do que referências geracionais. Então, muitos dos jovens vão buscar suas referências nos seus iguais. Não param para conversar. Quando isso é colocado, né, algum tipo de diálogo, começa a ter, então, essa truncamento na comunicação, porque muitas vezes pela questão de valores, eu acho que isso é uma questão importante, que os jovens estão questionando, eles são questionadores por natureza, e isso é muito legal, porque a gente avança, inclusive, com o questionamento dos jovens, né? Mas, por outro lado, eu vejo que, primeiro, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote, sabe, William? Porque a gente tem jovens com S, porque são muitos tipos.
Eu vejo tribos, né, diferentes. Várias tribos, e vejo, inclusive, que para mim é assustador, muitos jovens com pensamento extremamente retrógrado. E isso me assusta. Parece que eles ficaram velhos mais cedo, né? Isso. E vejo muitos idosos com S, muitos diferentes, muito mais progressistas, inclusive. Então, a gente precisa fazer essa disrupção, né, cognitiva, de ver assim, olha, peraí, não significa que eu ser velho, eu tenho ideias retrógradas, ideias antigas, né, e que, inclusive machistas, por exemplo, é o que eu encontro. E eu encontro também idosos muito mais avançados, etc. Então, assim, temos jovens e jovens de todas as espécies, digamos assim. Temos jovens de todas as idades, né? Exatamente. E aí eu vejo que tem na questão de valores morais que eu falo, um outro conflito em relação à questão de crenças, né, de crenças aí religiosas e outras. Uma coisa que a gente vê mudando muito é a relação com o mundo do trabalho, né? Então vemos, por exemplo, pessoas mais velhas, elas de uma outra geração, elas têm uma outra relação com o mundo do trabalho, de um compromisso, né? Vejo que muitos jovens, e isso falado por várias pessoas que eu conheço, amigos, inclusive, que trabalham em empresas, falam assim, parece que eles não querem trabalhar, eles têm uma falta de compromisso e talvez o engajamento seja diferente. Muito no sentido de que, eu não gostei disso e eu não quero me submeter a isso, então, tchau. Eu lembro, né? Só para ilustrar um pouco isso, Sim. né? A minha geração, né, e outras que vieram na sequência um pouco, falaram assim, não, a gente tem que vestir a camisa da empresa, né? Sim. E hoje os jovens falam, peraí, só vou vestir a camisa da empresa se ela for o meu número. Né? Se ela não estiver adequada, a mim não vou vestir essa camisa, não. Quer dizer, há esse questionamento. Eu escrevi um texto também recentemente que eu falava sobre a geração um pouco Google, porque os jovens, isso genericamente, é claro, Sim. a gente está generalizando para chegar numa ideia. Os jovens compreenderam que existem empresas hoje soltas, que você trabalha a hora que você quer, que você deita na rede, que tal, e que o mundo corporativo é um pouco diferente dessa praia, né? Até porque o Google faz isso porque ele alimenta-se disso, da criatividade das pessoas. Então, quanto mais solto, mais criativo, né? O mundo corporativo não é isso. Então você vê um pouco essa confusão, mas espera aí, as empresas, e aí isso também mexe um pouco nessa ideia do trabalho, que eu acho isso muito importante, né? Muito, muito importante. Então eu vejo muitos desses conflitos acontecer e, sobretudo, essa ideia de geração X, Y, Z, alfa, vem muito do mundo corporativo, tentando entender as dinâmicas e os modos de funcionamento de cada geração. E é isso, assim, se isso não está bom para mim, eu não vou ficar. Mas espera aí. E aí eu vejo que falta um pouco, em muitos jovens, não em todos, por isso que é importante a gente tomar um cuidado para não generalizar, que eles funcionam pelo princípio do prazer. E aí você tem muitas ofertas, né, de coisas, isso eu não gostei, então vou para outra coisa. É como se fossem várias janelas do Windows, então abro agora essa janela, abro essa daqui, e uma dificuldade enorme de escolher, porque são muitas opções, né? E aí isso gera muita angústia, gera muita ansiedade. Ao passo que pessoas mais velhas, elas têm uma coisa um pouco mais sólida nesse sentido, eles já vieram de uma outra geração onde vestia a camisa, sim, mas tinha algo de disciplina e de que você precisa aguardar, esperar um pouquinho para as coisas acontecerem. Então, uma coisa que eu pergunto, o que a gente aprende? Pessoas mais velhas com jovens e os jovens com mais idosos, enfim. Uma coisa que eu já escutei várias vezes é a paciência. Então, pessoas mais velhas, elas tendem a ser mais pacienciosas e ter um olhar mais... médio e longo prazo. Médio a longo prazo e mais objetivo acerca daquilo. Elas conseguem ter mais foco nesse sentido, né?
E o jovem, domina um pouco mais a questão da tecnologia, mas sem muita paciência, porque parece que as coisas têm que funcionar na vida real, apertando o botãozinho e já sai lá o negócio pronto. Porque o que eu vejo é essa dificuldade de entender o processo, né? A gente vê nas crianças, e é muito engraçado. Ô mãe, ô pai, eu não tenho dinheiro, filho, para comprar isso. É muito fácil. Coloca o cartão. Agora passa o Pix, né? E assim, para você ter o Pix e o cartão, tem um processo antes que você teve que trabalhar, ganhar dinheiro, etc, né? Então eu vejo que essa noção de processo, ela fica um pouco comprometida num contexto que a gente está vivendo. E aí os jovens, eles não conseguem muito esperar, muitas vezes. Tanto que um dos grandes, indo ao encontro que você está dizendo, um dos grandes, dizem, problemas, né, que as novas gerações enfrentam, é essa ansiedade, né? Sim. O que existe de jovens aí em tratamento psicológico e tal é muito maior do que das gerações anteriores, né? Que parece que a gente tinha mais tempo realmente. Você falava, não, mas vai chegar a minha uma hora, Sim. eu não tem atalho, é por aqui mesmo o caminho, né? Até porque a gente não tinha tanta pluralidade, né? Sim. E você ia, eu lembro até que você ia num barzinho assim, tomar um suco, era de laranja e de limão. Hoje os sucos são 15, 20 tipos de sucos diferentes, né? Que dá uma margem agora, que suco que eu vou escolher, não é? E é difícil, né? Muito. São muitas opções, são muitas ofertas, e aí eu vou ter que fazer um luto, porque se eu escolho uma coisa, eu vou ter que abrir mão de outra. E eles não querem abrir mão de nada. Eu quero tudo ao mesmo tempo e agora. E é muito difícil. E você acha, assim, essa ideia voltando a falar, a gente está falando dessas aproximações que devem ser interessantes, eu vejo também, assim, querendo unir as duas coisas, a gente falou um pouquinho da questão do poder público, né, que tem sua responsabilidade, mas ela é uma responsabilidade coletiva. Até que ponto você acha também que nós estamos afastados nesse sentido, por exemplo, dos conhecimentos que você trabalha tanto tempo aí, né, e a gente percebe um trabalho que tem uma consistência muito grande. Até que ponto a gente está conseguindo aproximar os conhecimentos acadêmicos, né, que geram esses conhecimentos do poder público? Está havendo um pouco mais esse casamento? É preciso que isso se integre melhor também, para que a gente possa aproveitar conhecimentos em benefício da sociedade, né? Perfeito. Eu acho que, em alguma medida, sim, mas acho que também, muitas vezes, a academia ela fica... Alijada, fica no seu lugar. Vocês pensam muito, né? Mas eu acho que tem projetos como esse que eu desenvolvi, que é exatamente a ideia de aproximar. Então, acho que uma forma que a academia pode fazer isso é através dos projetos de extensão, porque eles vão direto na comunidade. Foi isso que eu fiz. E já fui várias vezes também falar com pessoas que estão aí na política pública, seja na Câmara dos Vereadores, um pouco falar disso, aproximar para que a política pública possa conversar também, né? E a gente possa ter esse diálogo, né? Mas a gente sabe que as coisas demoram. A gente tem que ter um pouco de paciência, né? É aquilo que a gente Você estava falando, né? Estava falando anteriormente. Então, acho que essas aproximações acontecem. Acho que isso vem acontecendo, mas ainda de uma forma muito lenta, no meu ponto de vista, né? Precisamos dar passos um pouquinho mais rápidos, porque, por exemplo, aqui em Poços, né, falando da nossa cidade, a gente só tem um lugar, assim, que seria mais da política pública, enfim, gratuito, que é um centro-dia, um centro que os idosos vão para lá e passam um dia, depois voltam para casa. A gente tem mais outros centros-dias, mas são particulares, né? Se não me engano, mais 2 ou mais 1. Mas, assim, isso é muito pouco, porque muitas vezes você só tem
pensar, por exemplo, na questão do idoso, de colocar numa instituição de longa permanência. Isso é o último degrau, digamos, é de altíssima complexidade, muito caro. Então a gente precisa fazer coisas, outros centros, promover essa conversa e sair do papel, parar de ficar só conversando e a gente realmente se mobilizar. Só que quando a gente fala de política pública, a gente também tem que pensar, William, que não é só de política do governo, mas também as associações, a comunidade, de uma forma geral, também precisa participar e se mobilizar em relação a isso. Sem dúvida. Bom, a gente gostaria de continuar a conversa aqui, mas chama Hora da Verdade. Poderia ser horas, né? Mas eu queria agradecer a professora Kátia e deixar um espaço aí para suas considerações finais. Parece um TCC, nas suas considerações finais. Não. Bom, eu queria só agradecer mais uma vez de estar aqui, é uma honra, muito obrigada. É sempre um prazer enorme estar falando de algo que eu sou muito apaixonada, que é falar sobre o envelhecimento, porque isso diz respeito a todos nós, né? Todos estamos nesse processo, e se a gente começar a cultivar mais essa relação entre gerações, acho que teremos uma possibilidade de envelhecer melhor, com mais solidariedade, é isso que eu acredito. E muito obrigada por esse espaço. Muito obrigado, então, a doutora Kátia Saraiva, que esteve aqui com a gente, né, enriqueceu todos nós que assistimos e que acompanhamos o programa, a mim e tenho certeza você, e agradecendo a presença dela, agradecendo também a sua presença com a gente no Hora da Verdade hoje. Uma ótima semana, fica com Deus, a gente volta na próxima segunda-feira. Tchau.